Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago a primeira parte das minhas leituras do mês de agosto. Como agosto foi um mês que rendeu bastante pra mim em termos de leitura, novamente eu resolvi dividir o vídeo de leituras do mês em duas partes. A próxima parte eu vou postar ainda essa semana na quinta-feira. O primeiro livro que eu li no mês foi Eu Odeio Te Amar, da Liliane Prata. A Liliane Prata, pra quem não sabe, ela foi colunista da revista Capricho por 8 anos. Enquanto ela foi colunista lá, ela publicou 2 livros infanto-juvenis, o Diário de Débora e o Diário de Débora 2. E agora, em Eu Odeio Te Amar, nós temos a Débora versão adulta nesse Tiquilite. Só fiquei sabendo dessa ligação entre os livros depois que eu já tinha publicado a resenha, porque uma leitora me contou. Até então eu não sabia que era a mesma protagonista desses outros livros. Eles foram publicados em 2003 e 2005, pelo que eu pesquisei. E, enfim, mas o fato de você não ter lido esses livros anteriores não interfere em absolutamente nada na leitura, até porque são livros para públicos distintos, enfim. Aqui, então, no caso, a Débora, ela está prestes a se casar e na véspera de casamento dela, em que ela está totalmente feliz, ela é totalmente apaixonada pelo noivo dela, ela acaba flagrando o noivo dela numa situação extremamente constrangedora no escritório na hora que ela foi para fazer uma surpresa para ele. E ele não faz a menor ideia de que ela viu aquela cena, né? Ele, no caso, com uma outra mulher. A Débora fica totalmente confusa, sem saber o que vai fazer, e aí ela acaba bolando um plano um tanto quanto maluco pra poder dar a volta por cima. E eu prefiro não fazer mais comentários da história pra não estragar a leitura de ninguém. O livro foi muito divertido, ele é muito rápido de envolver, então você começa a fazer a leitura e logo você já se envolve ali com os personagens. Embora seja um livro bastante divertido, ele também foi bastante angustiante pra mim, porque eu me envolvi muito com os sentimentos da Débora, eu senti muita pena dela pela situação ali que ela acabou presenciando. Ninguém merece ser traído, ainda mais na véspera do casamento. E ao mesmo tempo, depois, eu fiquei totalmente nervosa com a escolha que ela faz e com o rumo que as coisas tomam. E aí eu ficava preocupada com tudo que ia acontecer e ficava ansiosa para ver como que as coisas iam se desenvolver. Então acabou sendo uma leitura bastante envolvente, bastante divertida. O ponto baixo dela para mim acabou sendo, infelizmente, no final, porque eu acho que o final foi bastante corrido. Uma outra leitura também me informou que a Liliane Prata, acho que já tinha comentado sobre isso, que ela precisou dar uma editada no livro, no final, então eu acho que isso acabou influenciando. Infelizmente pra mim, eu acho que essa influência foi um pouco negativa, porque como eu falei, então os acontecimentos ficaram muito corridos e aí eu achei que alguns pontos poderiam ter sido melhor desenvolvidos. E, enfim, ainda assim foi uma ótima leitura e que eu recomendo pra vocês, principalmente pra quem gosta de Tiquilites. O segundo livro que eu li no mês foi Em Busca de Cinderela, da Colleen Hoover, que é o spin-off da série Hopeless. No caso, ele seria o volume 2,5, então ele vem logo após o livro Sem Esperança. Mas aqui nós não temos a história da Sky e do Holder. Nós temos a história dos melhores amigos deles, né? Então, no caso, o Daniel e a Six. Sem Esperança, nós ficamos sabendo de um episódio que o Daniel viveu, que enquanto ele estava cumprindo uma hora vaga que ele tinha no grade escolar dele, uma garota entrou no armário em que ele se escondia, porque ele ia pra lá pra se esconder e pra ninguém descobrir que ele tinha aquele horário vago. E ele começou a conversar com a menina sem saber quem ela era. Acabaram tendo um envolvimento bastante intenso ali dentro do armário, sem um saber quem era o outro. E essa menina depois desapareceu, mas mentalmente ele a chamava de Cinderela, porque ele dá apelidos pra todo mundo, e o apelido que ele deu pra essa menina foi Cinderela. Então aqui nós temos a história contada em primeira pessoa, pelo ponto de vista dele. E foi ótimo poder ter vislumbres da Sky e do Holder também. A história foi totalmente envolvente, como os livros da Colleen Hoover costumam ser, foi bastante intensa e, além de tudo, ela trouxe uma surpresa aqui no final que me pegou totalmente desprevenida, porque, em partes, a história ela é previsível, digamos assim, um ponto dela aqui é bem previsível, então eu já iniciei a leitura sabendo, né, o que eu ia encontrar, mas essa reviravolta eu realmente não esperava. Trouxe todo um peso e acho que uma outra leitura aqui dos fatos e, enfim. Adorei, recomendo muito pra vocês e eu recomendo que o livro seja realmente lido depois de
Um Caso Perdido e Sem Esperança. Então, se você não leu os dois livros ainda, na minha opinião, é melhor que você leia os outros dois e só depois leia esse aqui. A terceira leitura foi Para Onde Vai o Amor, do Fabrício Carpinejar, que, para quem não sabe, é uma coletânea então de crônicas do Fabrício, todas elas falando sobre amor, relacionamentos, algumas são mais... algumas focam mais nas relações, assim, no dia a dia das relações, outras vão falar mais sobre perda, sobre situações mais desesperadoras, digamos assim. E, independentemente aqui do tipo, né, da crônica, todas vão falar sobre o amor e todas são muito envolventes. São crônicas que elas têm uma carga emocional maior, digamos assim, porque o Fabrício Carpinejar ele é muito intenso na escrita dele, nas ideias que ele traz para o livro, e mesmo que você não concorde com tudo aquilo que ele está expondo, ainda assim a sua leitura é agradável, é rápida, é fluida, então também é uma leitura que eu indico bastante para vocês. E sem contar que o gostoso de crônica é que você consegue ler, tanto você pode ler, né, de uma vez, quanto você pode ler um pouquinho por dia, enfim, vai de acordo aí com o seu ritmo e preferência de leitura. A minha outra leitura no mês foi Primeiro e Único, da Emily Giffin, que é o 7º e último livro que até o momento ela publicou. E nós temos a história da Shea, que é uma mulher de 33 anos, que vive numa cidade que vive praticamente pro futebol. A Shea, inclusive, ela é fissurada em futebol americano desde criança, e como toda cidade ali, né, ela cresceu ao lado da melhor amiga dela. Essa melhor amiga dela é filha do técnico do time da cidade, e a Shea sempre admirou muito o técnico, né. Após a morte da esposa do técnico, a Shea recebe uma proposta para trabalhar fora ali da universidade, então se distanciar do time, do coração dela, para trabalhar como jornalista esportiva, que foi o que ela sempre desejou. Só que isso vai fazer com que ela saia da zona de conforto dela em diversos aspectos. Com todos os livros da Emily Giffin, então aqui nós temos uma protagonista que está fora da zona de conforto dela, não simplesmente por essa questão do trabalho, mas também por questão amorosa que vai ser desenvolvida aqui na trama. Acho que principalmente por isso, né, o livro ele tira da zona de conforto, ele não tira só o protagonista da zona de conforto, mas o leitor também, porque sempre vai trazer uma questão aqui que você fica pensando sobre. Todos os livros da Emily Giffin, eles têm essa característica, e aqui não foi diferente. Eu gostei do livro, mas eu achei... Dos livros da Emily Giffin foi o que eu menos gostei, sem pensar duas vezes sobre isso. Eu acho que parte do desenvolvimento dele foi lento. Ele tem muitos termos técnicos de futebol que o que me cansou, na verdade, não foi nem a presença desses termos, mas a explicação dos termos, e aí eu não sei se isso foi algo que foi inserido na tradução ou se realmente estava lá na escrita da Emily Giffin. De qualquer maneira, isso prejudicou minha leitura, porque eu não tinha interesse em ficar sabendo o que era cada coisa. Acho que saber os termos aqui não vai fazer uma grande diferença na sua compreensão da história em si. Enfim, dos livros da Emily Giffin, esse que pra mim foi o que mais deixou a desejar, ainda que eu tenha gostado da leitura. A outra leitura no mês foi uma leitura para a faculdade, no caso foi Arte Poética, do Aristóteles. A Arte Poética é um tratado sobre a tragédia. O Aristóteles, na verdade, ele acaba definindo, né, os gêneros literários, então ele fala sobre a epopeia, ele fala sobre a lírica, ele fala sobre o drama, mas o grande foco dele aqui é na tragédia, né, então que é uma das subdivisões do drama. É um livro, então, aqui mais teórico, né, porque ele vai dar os aspectos da tragédia, ele vai classificar essa tragédia, explicando o que é cada coisa e vai exemplificando com tragédias da época, principalmente o Édipo Rei. Faz muita ligação com o Édipo Rei, porque ele considera Édipo Rei uma das maiores tragédias e a tragédia por excelência, porque ela preenche todos os pré-requisitos de uma grande tragédia. E, enfim, né, também acaba então tendo a opinião pessoal dele aqui sobre a tragédia. Ele considera a tragédia superior aos outros gêneros. Como eu falei, então é um livro aqui mais teórico, ainda assim foi uma leitura que eu gostei. Essa tradução é a tradução disponível pela Amazon, esse e-book, então para quem tiver interesse ele é gratuito. E eu achei que foi uma leitura tranquila de ser feita e interessante também. Só para poder ligar aqui então os dois temas, a minha outra leitura no mês, que também foi para a faculdade, foi Édipo Rei, do Sófocles. Eu acabei lendo não a tradução que a minha professora indicou, mas a tradução da LPM Pocket.
e que é uma tradução bem tranquila, é um livro que dá pra você ler rapidinho. A diferença, né, da tradução que ela pediu pra essa é que essa tá mais simplificada, a outra ela mantém mais algumas expressões do grego, então é uma tradução um pouco mais complicadinha. Ainda assim, aqui é a obra integral, é a peça na íntegra, e foi uma delícia de leitura, porque eu conhecia a história do Édipo já, mas eu ainda não tinha lido, eu não sabia dos detalhes aqui. E a história então começa com o Édipo, né, ele é o rei ali na cidade dele. A cidade ela foi atingida por uma peste, e os cidadãos pedem para que ele procure, né, como resolver o problema ali da peste. E ele, que já havia se antecipado, recebeu a notícia de que essa peste é um castigo do deus Apolo, porque existe um assassino ali na cidade, o assassino do rei Laio, que foi o rei anterior ao Édipo. Quando o Édipo é um forasteiro, quando ele chegou na cidade, o rei já havia sido morto, e pelo Édipo ter sido o grande decifrador do enigma da esfinge, considerado então uma pessoa sábia, inteligente, ele é tido como rei, ele acaba casando com a rainha, né, a esposa do antigo rei, e toma ali o lugar dele. E então ele tem a tarefa de descobrir quem é esse assassino para poder eliminar, para poder tirá-lo ali da cidade e acabar com o problema da peste. E acho que todo mundo sabe mais ou menos aí qual que é o desenrolar da história, o desfecho. Ainda assim, é uma leitura que eu recomendo para vocês e que, como eu havia comentado na poética, atende aqui todas as características de uma grande tragédia. Por fim, o último livro que eu vou mostrar nessa primeira parte foi Encontrada, da Carina Risse, que é a continuação de Perdida. Tem vídeo resenha minha dele aqui no canal, então para quem quiser saber com mais detalhes, eu recomendo que assista ao vídeo também. Mas aqui então nós temos o desenrolar dos fatos após o desfecho de Perdida. Eu vou simplesmente falar assim para não trazer spoilers para quem não leu e para quem tem interesse em ler. E nós temos aqui a Sofia novamente se envolvendo em diversas confusões, tentando se adaptar ao século no qual ela está vivendo. Mas ainda assim existem alguns problemas ali. Tem alguns fatos estranhos acontecendo na cidade. O Ian parece também que tá escondendo algumas coisas dela. Enfim, eu prefiro não falar muito da história. O que eu digo pra vocês é que eu acabei gostando mais ainda de Encontrada. Foi uma leitura pra mim mais gostosa ainda do que Perdida. Foi uma leitura totalmente divertida. Então, as situações em que a Sofia se mete, tem muita diversão pra história. Muitos momentos engraçados, além de tudo é um livro que também tem vários momentos suspirantes, porque a Sofia e o Ian juntos são uns fofos. O Ian é um personagem que dá vontade de abraçar, porque ele é um lindo, ele é um fofo mesmo. E enfim, pra quem gosta de chick-lit, pra quem gosta de romances de época, leiam essa série porque ele acaba misturando tudo isso, então é um chick-lit de época. E certamente é uma leitura deliciosa de ser feita. Como eu falei, então, ainda essa semana eu posto a segunda parte com as minhas outras leituras do mês. Beijos a todos e até o próximo vídeo.